Oi, gente! E aí, como vocês estão? Espero que bem. Eu estou aqui me recuperando de uma gripe, então pode ser que eu tussa durante o vídeo, mas é o tempo que eu tenho para gravar o vídeo para vocês, então eu vou procurar gravá-lo da melhor forma possível. Se você está chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E a nossa leitura atual é essa daqui, ó. Homo Deus, uma breve história do amanhã, do Yuval Noah Harari. E nós chegamos ao capítulo 8, a bomba relógio no laboratório. Que será essa bomba relógio no laboratório? Adianto para vocês, gente, a bomba relógio no laboratório é o nosso próprio cérebro, que está sendo estudado agora de forma mais profunda. E aí esse vídeo tem 3 tópicos, né? Ele vai de livre-arbítrio, quem somos eu, e não tá errado, tá, gente? É quem somos eu mesmo. E o sentido da vida. Aí o primeiro trecho eu já vou ler para vocês, pra gente ir aquecendo. Em 2016, o mundo é dominado pelo pacote liberal do individualismo, dos direitos humanos, da democracia e do livre mercado. Mas a ciência do século XXI está solapando as fundações da ordem liberal. Como não lida com questões de valor, a ciência não pode determinar se os liberais têm razão ao valorizar a liberdade em detrimento da igualdade, ao valorizar o indivíduo em detrimento do coletivo. No entanto, como em qualquer outra religião, o liberalismo também se baseia no que acredita, serem declarações factuais além dos juízos éticos abstratos. E as declarações factuais não resistem a um escrutínio científico rigoroso. Escrutínio é um exame minucioso, e também eu achei um outro significado quando eu fui procurar, que é aqueles que vasculham o lixo na esperança de achar algo de valor. Então, isso é a definição de escrutínio. E de declarações factuais, a gente viu um pouquinho lá no capítulo 5 do Estranho Casal, quando ele também também fala sobre essas declarações factuais, por exemplo, das religiões, né? De que a vida é sagrada, né? Isso é uma declaração factual, aí ele traz alguns contextos lá. Se você não assistiu ainda o capítulo 5, volta lá, veja o capítulo 5, depois vem aqui, mas se você não tiver tempo agora, assista esse vídeo que ele tem começo, meio e fim, tá bom? E aí aqui ele traz como uma declaração factual o livre-arbítrio, que a ciência ela vai comprovar que a gente não tem livre-arbítrio, né? A neurociência, os estudos vão comprovar isso. E aí eu vou ler aqui já mais um trechinho para vocês. No século XVIII, o Homo sapiens se parecia com uma misteriosa caixa preta, cujo funcionamento interno estava além da nossa percepção. Daí que quando os estudiosos perguntavam por que um homem saca de uma faca e apunhala o outro até a morte, a resposta aceitável seria: porque ele fez uma escolha, ele usou o seu livre-arbítrio. Mas, ele usou o seu livre-arbítrio para escolher o assassinato, e isso que o torna responsável pelo crime que cometeu. No decorrer do século passado, quando os cientistas abriram a caixa preta dos sapiens, não acharam lá nem alma, nem livre-arbítrio e nem um eu. Somente genes, hormônios e neurônios, que obedecem às mesmas leis físicas e químicas que governam o resto da realidade. Hoje, quando estudiosos perguntam por que um homem puxa uma faca e apunhala mortalmente alguém, responder por que ele fez essa escolha não vai dar conta do recado. Em vez disso, geneticistas e neurocientistas darão uma resposta muito mais detalhada. Ele fez isso devido a tais e tais processos eletroquímicos no cérebro que foram configurados por uma formação genética específica, que é o reflexo de antigas pressões evolutivas aliadas a mutações casuais. Os processos eletroquímicos no cérebro que resultam em assassinato são ou determinísticos ou aleatórios, ou uma combinação dos dois, mas nunca são livres. Deixa eu beber um golinho d'água aqui, gente. Aí, se você quiser compreender um pouquinho melhor essa questão dos processos eletroquímicos do cérebro que levam a gente a fazer uma escolha,
eu vou deixar na descrição desse vídeo um corte do Wesley Delanogari, que ele é um psicólogo, doutor em neurociência, e aí ele tá falando sobre essa questão do livre-arbítrio, que ele também acredita, por conta da neurociência, desculpe, que a gente não tem livre-arbítrio, né? E aí o que acontece? Quando confrontadas com essas explicações científicas, as pessoas costumam afastá-las, ressaltando que se sentem livres e que agem em conformidade com a sua vontade e suas decisões. É verdade, humanos agem de acordo com suas vontades. Se com livre-arbítrio você está se referindo à capacidade de agir segundo seus desejos. Então sim, humanos têm livre-arbítrio, assim como chimpanzés, cães e papagaios. Quando o louro quer biscoito, o louro come o biscoito. Mas a pergunta-chave não é se papagaios e humanos são capazes de agir segundo seus desejos interiores. A questão é, para começar, se eles podem escolher esses seus desejos. Por que o louro quer um biscoito e não um pepino? Por que eu decido matar o meu vizinho irritante em vez de oferecer-lhe a outra face? Por que eu quero comprar um automóvel vermelho e não um preto? Por que eu prefiro dar meu voto a um partido de direita e não um de esquerda? Eu não escolho nenhuma dessas vontades. Eu sinto um desejo específico brotar dentro de mim, porque esse é um sentimento criado pelos processos bioquímicos em meu cérebro. Esses processos podem ser determinísticos ou aleatórios, mas eles não são livres. Então ele vai bater nessa tecla, tá, gente? Não é livre e é real. E aí ele traz alguns estudos, alguns experimentos, né? Ele descreve lá um estudo que foi feito com soldados que sofriam de depressão, que foi colocado um mini computador no seu peito, uns eletrodos dentro do seu cérebro, e aí quando eles mandavam essas frequências elétricas, né, bem suaves, eles quebravam o circuito da depressão dele, então ele parava de sentir aquele vazio. E aí isso funcionou, depois de 3 meses ele sentiu o vazio de novo, ele foi lá, era a bateria que estava fraca. Mas isso é um dos experimentos. Mas ele vai falar, aí ele vai trazer uma coisa que a gente pode comprovar agora, isso que ele está falando da gente não ter livre-arbítrio, não ter livre escolha. Isso pode soar extremamente complicado, mas é surpreendente fácil de testar essa ideia. Na próxima vez em que um pensamento surgir na sua cabeça, pare e pergunte a si mesmo: por que me ocorreu este pensamento específico? Será que eu decidi 1 minuto atrás ter esse pensamento? Ou só então eu pensei? Ou ele simplesmente surgiu na minha cabeça sem a minha permissão ou instrução? Se realmente sou o senhor dos meus pensamentos e minhas decisões, posso decidir não pensar sobre absolutamente nada durante os próximos 60 segundos. Tente isso. Veja o que acontece. Tenta, gente, não pensar em nada pelos próximos 60 segundos, não é nem 60 minutos, 60 segundos. Quem pratica meditação, talvez consiga ficar 60 segundos, talvez, viu, gente? Porque não consegue não, porque eu tô tentando praticar já há alguns anos e realmente os pensamentos, eles vão passar pela sua mente. Até os instrutores de meditação, agora eles falam, né? Eu não sei se eles já falavam antes, tá, gente? Porque às vezes a gente cria um estereótipo, né, de que meditação é não pensar em nada. Então eles falam, não é que você não vai pensar em nada, os pensamentos eles vão passar pela sua mente, o que você vai fazer é não se identificar com eles. Então a gente não escolhe os pensamentos que a gente vai ter, da mesma forma que a gente não consegue escolher quem a gente vai gostar ou não, né? Você se apaixona por uma pessoa e aí você fala assim, não quero mais gostar daquela pessoa porque ela não presta pra mim. Você consegue desapaixonar no mesmo instante? Não, né? É meio complicado. Então, aí ele vai descrever mais alguns estudos, né, desse do eletrodo que eu te falei, que eu já contei, né, de uma moça também que ela era uma jornalista, ela foi experimentar um capacete, e aí ela, antes de usar esse capacete transcraniano, era um óculos de realidade virtual, ela tinha que matar vários terroristas, e aí com medo ela não consegue, e aí usando esse capacete que estimulava determinadas partes do cérebro dela, ela consegue
matar todos os terroristas dentro do tempo do experimento. Então ele vai falar aqui: as pessoas poderiam muito bem manipular seus circuitos elétricos cerebrais não só para atirarem terroristas, mas também para alcançar objetivos mais mundanos e liberais, como estudar e trabalhar com mais eficácia, aproveitar jogos e hobbies e ser capaz de se concentrar no que interessa em cada momento, seja matemática ou futebol. Contudo, e se e quando essa manipulação se tornar rotineira, o suposto livre-arbítrio pode tornar-se só mais um produto de supermercado, né? Um produto que você pode comprar. Você quer dominar o piano, mas toda vez que chega a hora de praticar, você quer, na verdade, assistir televisão? Sem problemas, apenas põe um capacete, instale o software adequado e logo estará doido para tocar piano. Já pensou, gente? Isso os nossos exercícios, né? As nossas práticas diárias de tentar dominar esse eu. Aí ele vai falar agora aqui de quem somos nós, né? O eu da narrativa e o eu da experiência, né? O eu da narrativa, que daí quando eu li a primeira vez, eu fiquei pensando, nossa, mas quem é esse eu da narrativa e quem é esse eu da experiência, né? O eu da narrativa é o eu do discurso, é aquele que fala. Mas aquele que faz não necessariamente vai querer fazer aquilo que ele falou, né? E isso a gente pode trazer muito facilmente para o nosso mundo prático. Quando a gente fala para os nossos filhos, né? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Quando o nosso filho questiona, né? Mas você tá falando para eu não falar palavrão, por exemplo, né? E você fala palavrão. Então, como que a gente exige uma coisa do outro e faz, né? Então é o eu da narrativa e o eu da experiência. Então o eu da narrativa ele vai contar uma história e o eu da experiência ele vai viver a história. Então aquele eu da narrativa que decide que amanhã eu vou levantar às 5 horas da manhã para caminhar, quando chega a hora do eu da experiência realmente levantar e caminhar, pode ser que ele não levante, pode ser que ele fique lá dormindo mais um pouco. Aí eu vou ler mais um trechinho aqui para vocês, tá? Durante as últimas décadas, contudo, as ciências biológicas chegaram à conclusão de que a história liberal é pura mitologia. O único e autêntico eu é tão real quanto a alma eterna cristã, Papai Noel e o Coelhinho da Páscoa. Se você olhar profundamente para dentro de si mesmo, a aparente unidade que consideramos óbvia se dissolve numa cacofonia de vozes conflitantes, nenhuma das quais é o meu verdadeiro eu. Humanos não são indivíduos, eles são divíduos. Então, lá no segundo livro que eu tenho aqui no canal, A Coragem de Ser Imperfeito, a Brené Brown ela fala das vozes, né, na cabeça dos gremlins. Mas aqui, cientificamente falando, ele vai falar dos dois hemisférios do cérebro, né? O cérebro humano é formado por dois hemisférios, conectados por um grosso cabo neural. Então ele vai trazer os experimentos que mostram que o lado esquerdo é o lado que fala, né? E o lado direito ele é o lado da imagem, o lado imaginativo. E aí eles fazem alguns experimentos que separam esses dois lados, né? Um dos experimentos é assim, eles perguntam para um jovem adolescente o que ele gostaria de ser quando se tornar adulto. Aí na resposta da fala, o jovem fala desenhista. E aí eles submetem esse jovem a um experimento assim, eles escrevem, né, então eles não usam a fala, o que você quer ser quando adulto, e dão letras para ele formar a palavra. Quando ele lê a pergunta, ele já começa a procurar as letras, e aí ele forma corridas de automóveis. Então, quer dizer, de desenhista ele foi para corredor de automóveis. Aí até o próprio autor escreve aqui, né? Assustador você pensar isso. E aí tem um outro experimento também que mostra um lado pé de galinha, outro lado uma pá de gelo. E aí depois ele tenta contestar por que ele falou pé de galinha e se ele tinha mostrado a pá de gelo, mas não assim verbalmente, tá, gente? E por meio de imagens. E aí o nosso próprio cérebro inventa uma história, uma justificativa. Não, porque precisa de uma pá para recolher os cocôs de galinha, por exemplo. Então o nosso cérebro, o nosso eu da narrativa, ele sempre vai inventar uma história plausível para justificar aquilo que a gente está fazendo. Olha que negócio complexo, né? Aí eu vou ler mais um trechinho aqui para vocês. No entanto, o eu da experiência não se lembra de nada. Não conta histórias e raramente é consultado quando se trata de grandes decisões.
Resgatar memórias, contar histórias e tomar grandes decisões são o monopólio de uma entidade muito diferente dentro de nós, o eu da narrativa. E esse eu é parecido com o interpretador do cérebro esquerdo de Gazzaniga. Aquele lá da pá de galinha, do pé de galinha e da pá de gelo. É um experimento feito por esse cara chamado Gazzaniga. Inclusive, ele é citado lá no vídeo do Wesley Delanogari também. Este está eternamente ocupado fantasiando sobre o passado e fazendo planos para o futuro. Isso lado esquerdo, tá, gente? O eu da narrativa. Como todo jornalista, todo poeta e todo político, o eu da narrativa toma muitos atalhos. Não narra tudo e comumente tece uma história apenas com os pontos culminantes e os resultados finais. O valor da experiência toda é determinado pela média entre os pontos culminantes e os pontos finais. E aí ele narra, né, um experimento que foi feito com pessoas que faziam aquele exame de colonoscopia. Não sei se vocês conhecem esse exame, mas é um exame bem delicado, né? Que a gente tem a endoscopia, que coloca o tubo aqui, né, por cima. A colonoscopia, o tubo ele entra pelo nosso reto, né? E aí vai ver se tem algum problema. Então ele é um exame extremamente doloroso. Eu acompanhei a minha mãe uma vez no exame desse, então ele não é um exame agradável de se fazer. E aí eles fazem um estudo do tempo que dura o exame, se o exame poderia ser mais rápido e mais doloroso, ou ele mais longo e mais cuidadoso com menos dor. E como que essas pessoas que passaram por esse exame sentiram isso? E aí acaba que os pacientes acabam relatando que o melhor exame é o mais longo. Porque a experiência da dor, embora ela tenha sido por mais tempo, ela foi menor. Então o eu da narrativa, quando ele vai fazer essa escolha, ele escolhe pelo mais longo. É muito doido isso, gente, eu achei muito louco. E aí ele traz uma outra questão aqui, falando da questão ele traz um outro exemplo, falando do parto, né, das mulheres que passam pelo parto. Então a gente tem essa questão das neurociências, desses processos, desses experimentos, mas a evolução já faz isso com nós mulheres, né? A evolução descobriu esse truque muito antes dos pediatras, que ele cita aqui um pouquinho antes, que os pediatras, geralmente quando eles estão atendendo as criancinhas, eles oferecem no final da consulta um pirulito, um doce, porque a criança tomou uma injeção, uma vacina, então é a recompensa. Me desculpem, é a recompensa, né? E em virtude dos tormentos insuportáveis que sofrem as mulheres no parto, poderíamos pensar que depois de vivenciar alguma vez um deles, nenhuma mulher em sã consciência concordaria em passar por isso novamente. No entanto, após o trabalho de parto e nos dias seguintes, o sistema hormonal secreta cortisol e beta-endorfinas que reduzem a dor e produzem uma sensação de alívio, às vezes até de júbilo. Além disso, o amor cada vez maior pelo bebê e a aprovação de amigos e familiares, dogmas religiosos e propagandas nacionalistas conspiram para transformar o parto de um trauma terrível em uma memória positiva. Então isso, hoje em dia, a gente já tem aí algumas discussões. É lógico que a maternidade é uma coisa relativa para cada mulher, né? Eu vou falar da minha experiência. A minha experiência foi incrível, mas cada um tem a sua própria experiência de parto. Então vai ter partos realmente traumáticos e que não vai, que só o cortisol e as endorfinas, a beta-endorfina não vão resolver. A pessoa vai ter o trauma do parto. Mas vai ter o parto que depois a pessoa fala, nossa, nunca mais quero ter filho. 2 anos depois a pessoa teve filho. Eu já vi isso, já aconteceu aqui na minha vida real. Então, passa, né? Algumas coisas passam. E aí o Ariano Suassuna, que é um autor, né, que ele escreveu O Alto da Compadecida, numa entrevista que eu assisti dele uns anos atrás, que ele já é falecido, ele falava, tudo que é ruim de passar é bom de contar. E aí, lendo esse trecho falando do eu da narrativa e do eu da experiência, realmente é verdade isso, né? Quando você passa uma situação, assim, um desafio muito grande, então aquele desafio, naquele momento do eu da experiência, ele é muito difícil. Mas passado ali algum tempo, você vai contar até com orgulho, falar, não, aquilo lá foi incrível.
Mas se você voltar realmente lá na experiência, não foi tão incrível quanto você está relatando, né? Mas, como ele diz aqui, né, o eu da narrativa ele vai pegar o final e os picos, né? Então, ele vai fazer a historinha dele do jeito dele. Aí vou ler mais um trechinho. Para dizer a verdade, o eu da experiência e o eu da narrativa não são entidades de todos separados, mas sim estreitamente entrelaçadas. O eu da narrativa usa nossas experiências como matérias-primas importantes, mas não exclusivas, para suas histórias. Desculpa, gente. Essas histórias, por sua vez, dão forma ao que o eu da experiência efetivamente sente. Experimentamos a fome de modo diferente quando jejuamos para o Ramadã, quando jejuamos como preparo para um exame médico, quando não comemos porque não temos dinheiro. Então, são 3 tipos de fome, né? Os diferentes significados atribuídos à nossa fome pelo eu da narrativa criam experiências factuais muito diferentes. Então, olha isso, né? Então, o seu eu da narrativa tá contando, olha, eu fiz o jejum pro Ramadã. Esse jejum para mim foi tranquilo. Eu fiz um jejum para fazer um exame médico. Esse jejum já foi um pouco desagradável. Eu fiz jejum porque eu não tinha dinheiro para comer. Aí esse jejum passa a ser praticamente insuportável. Então, é como que a mensagem que a gente manda, ela, né, que esse eu da narrativa emana, ela muda o que a gente sente, né? Ela pode mudar o que a gente sente. E aí nisso, falando em sentir, o terceiro tópico, né, desse vídeo é o sentido da vida. Então, se tem esse eu da narrativa, se tem esse eu da experiência, se eu não tenho livre-arbítrio, como que essas coisas, né, na sociedade vão influenciar na minha vida e nas minhas escolhas. E aí ele traz a questão da guerra de novo, né? Do soldado que vai para a guerra acreditando que ele está sacrificando a vida dele em nome do país e tal, e de como essas decisões às vezes não são feitas de livre e espontânea vontade, digamos assim, né? Você acaba sendo empurrado pelas próprias circunstâncias. E aí ele tá fazendo esse link com a Primeira Guerra Mundial, contando lá um pouquinho da Primeira Guerra Mundial. E se vocês quiserem aprofundar nesse sentido, também tem um filme que chama Nada de Novo no Front, eu assisti, e aí vocês vão ver o que, na minha opinião, foi a inutilidade daquela guerra. E morreram milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas, né, de soldados. E aí eu vou ler um trechinho que ele está falando isso. Não se pode culpar apenas os políticos. As massas também continuaram a apoiar a guerra, né? Porque a guerra, lembra, a gente falou isso no capítulo anterior lá, é uma decisão dos altos nomes lá. Eles resolvem fazer guerra e aí os soldados que vão pro front. Geralmente quem decide fazer a guerra não vai para a guerra. As massas também continuam a apoiar a guerra. E quando, após o término do conflito, a Itália não conseguiu obter os territórios reivindicados, a democracia italiana entregou a liderança a Benito Mussolini e seus fascistas, que prometeram conseguir para a Itália uma compensação compatível com todos os sacrifícios feitos. Assim como um político, é difícil contar a pais que perderam um filho sem que houvesse um bom motivo para isso. É muito mais difícil para os pais dizerem a si mesmos, e ainda é mais difícil para as vítimas. Um soldado aleijado que perdeu suas pernas irá preferir pensar: sacrifiquei-me pela glória eterna da minha nação, do que perdi as minhas pernas porque fui estúpido bastante para acreditar em políticos que só pensam em si próprios. É muito mais fácil viver a fantasia, porque ela dá sentido ao sofrimento. Então, como que eu vou reconhecer isso, né? Que eu acreditei naquilo que não podia se acreditar. E aí ele vai continuar falando sobre isso, e eu vou ler mais um trechinho aqui para vocês, e a gente já está caminhando para o final desse capítulo e desse vídeo. Não são somente os governos que caem nessa armadilha. Corporações de negócios frequentemente enterram milhões em empresas falidas. Indivíduos privados agarram-se a casamentos disfuncionais e empregos sem futuro.
Para o eu da narrativa, seria preferível continuar a sofrer no futuro para não ter que admitir que o sofrimento do passado foi totalmente destituído de sentido. Então, quer dizer, a gente continua sofrendo porque a gente não quer admitir que aquilo que está se passando não tem sentido. Mais tarde, se quisermos passar a limpo nossos erros do passado, o nosso eu da narrativa terá que inventar alguma mudança no enredo que infunda nesses erros um significado. Por exemplo, o veterano de guerra pacifista pode dizer a si mesmo: sim, perdi minhas pernas por causa de um erro, mas graças a ele hoje compreendo que a guerra é um inferno e de agora em diante vou dedicar a minha vida à luta pela paz. A minha lesão teve, portanto, um sentido positivo. Ela me ensinou a dar valor à paz. Então, olha como você reescreve a sua história. Então, o que eu acredito, né? Que é sempre possível a gente reescrever a nossa história. Né? Sempre é possível a gente reconhecer. Mas o nosso cérebro, ele tem um viés cognitivo que chama aversão à perda. Então, ele vai sempre querer negar que ele está perdendo algo. Então, às vezes, a gente é prejudicado nesse sentido mesmo. Então, eu não quero admitir que eu perdi 20 anos da minha vida num casamento que não me levou a lugar nenhum. Né? Eu não quero admitir que aquele emprego que eu tô lá há 10 anos, que não tem futuro nenhum, que não tem plano de carreira, que não vou progredir, que eu me sujeito a determinadas coisas que eu não deveria me sujeitar, não me leva a lugar nenhum. Então eu fico criando histórias para me convencer daquilo que eu tô fazendo neste momento é o correto a ser feito. Então esses são os truques do cérebro. Então esse capítulo aí não é muito legal, né, gente? Não é muito bom de saber. Mas é o que eu falo. Quanto mais a gente adquirir consciência dessas questões, né? Porque o nosso maior inimigo, eu falo isso já há alguns anos quando eu comecei a estudar o cérebro, é o nosso próprio cérebro, a nossa própria mente. Então, quanto mais a gente expande a consciência e compreende isso, aí a gente tenta vencer essa luta contra o nosso cérebro, contra esses movimentos bioquímicos, eletroquímicos que acontecem dentro do nosso cérebro. Fala, não, você não vai acordar às 5 horas da manhã para caminhar. Não, você não vai comer essa comida saudável. Você quer um chocolate. Então é uma luta constante. Mas eu acredito que a consciência, a tomada de consciência, a tomada de decisão é que faz você mudar o rumo da sua história. Aí vou concluir com o último trecho. De fato, Richard Dawkins, Steven Pickers e outros defensores da nova visão científica do mundo recusam-se a abandonar o liberalismo. Após dedicar centenas de páginas doutas a desconstruir o eu e a liberdade do querer, eles realizam impressionantes saltos mortais intelectuais que milagrosamente os fazem aterrissar de novo no século XVIII. Como se todas as espantosas descobertas da biologia evolutiva e das ciências neurológicas não tivessem absolutamente nenhuma relevância nas ideias éticas e políticas de Locke, Rousseau e Thomas Jefferson. Então, quer dizer, a gente avançou, descobriu um monte de coisas, mas como a gente ainda não quer acreditar em tudo isso, a gente retorna. Né? A gente ainda luta contra isso. Não é possível que a gente não tenha livre-arbítrio. Não é possível que a gente não tenha livre escolha. Não é possível que a gente tenha um lado do cérebro que inventa histórias. Né? E assim seguimos. Em breve volto com o nosso próximo capítulo. Esse próximo capítulo vai ser um pouco mais denso. Ele chama o Grande Desacoplamento. E ele tem 40 páginas. Então provavelmente ele vai ser dividido em partes para a gente ir digerindo ele aos poucos. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Um beijo e até a próxima!